19ª Instrução do Aprendiz Maçom. Painel da Loja. Venerável Mestre diz: da mesma maneira que os filósofos egípcios, que para subtraírem os segredos e mistérios das vistas profanas ministravam seus ensinamentos através dos símbolos, a maçonaria, dando continuidade à tradição, também encerra sua filosofia e conhecimentos nos símbolos, pelos quais oculta suas verdades ao mundo profano, só as revelando àqueles que ingressam ritualisticamente nos seus templos. Tendo no primeiro grau e aprendiz o embasamento da filosofia simbólica, que resume a moral maçônica do aperfeiçoamento humano, compete aos aprendizes a importante tarefa de desbastar sua pedra bruta, isto é, de se desvencilhar dos próprios defeitos e paixões, que se constitui na principal e verdadeira obra da sublime instituição. O painel da loja representa o caminho que o aprendiz deve trilhar, para atingir, através do trabalho e observação, o próprio domínio, pois o único desejo que deve ter é o de progredir na grande obra, que iniciou quando adentrou o templo. Primeiro vigilante diz: quando praticamente concluído o trabalho de aperfeiçoamento moral, simbolizado pelo desbaste da pedra bruta, e tiverem conseguido, através da fé e do esforço, transformá-la em pedra polida apta à construção do próprio edifício interior, será possível descansar o maço e o cinzel para empunharem outros instrumentos, condição apenas alcançada pela ascensão na escala da hierarquia da maçonaria. Para tanto, devem receber o mínimo de 5 instruções no grau de aprendiz, simbolizando os 5 anos que, antigamente, o aprendiz era encerrado no templo, no qual adentrava somente após 2 anos de observações por parte dos companheiros e mestres, completando os 7 anos exigidos, naquela época, para assumir-se o devido compromisso primeiro grau da instituição. No painel da loja condensam-se todos os símbolos que devem ser conhecidos, e se forem devidamente interpretados, fácil e clara se tornará a assimilação dos conhecimentos transmitidos por quaisquer instruções subsequentes. A forma arquitetônica da loja é de um quadrilongo ou retângulo, tendo item comprimento do oriente ao ocidente, de leste a oeste. Item largura de norte ao sul. Item profundidade desde a superfície ao centro da Terra, e item altura do planeta ao cosmos, sendo que essa vasta extensão simboliza a universalidade da ordem, onde a caridade é ilimitada, e regida pela prudência. A orientação da loja é do Oriente para o Ocidente, como todos os lugares dirigidos ao culto divino, tal como os templos antigos, e por isso, as lojas maçônicas também devem estar assim dispostas, pois item o Sol, que é a maior glória do Senhor, nasce no Oriente e se oculta no Ocidente. Item a civilização e a ciência vieram do Oriente, espargindo as suas mais benéficas influências no Ocidente. Item a doutrina do amor e da fraternidade, e o exemplo da lei, originaram-se também do Oriente para o Ocidente, trazidos pelo Divino Mestre. Segundo o vigilante diz: a primeira notícia descritiva de um local destinado exclusivamente ao culto divino, é a do tabernáculo erigido por Moisés para receber a Arca da Aliança e as tábuas da lei. O tabernáculo era orientado de leste para oeste, e serviu como modelo, tanto no referente à sua planta de arquitetura, quanto da sua distribuição e posicionamento internos, ao Templo de Salomão, cuja edificação por seu esplendor, riqueza e majestade, foi considerado a mais esplendorosa maravilha da época. Daí o porquê de as lojas maçônicas, simbolizando o Templo de Salomão, serem orientadas do Oriente para o Ocidente. As lojas são sustentadas por 3 colunas denominadas sabedoria, força e beleza, a saber, item a sabedoria orientando o caminho da vida. Item a força para animar e sustentar nas dificuldades, e item a beleza para adornar as ações, o caráter e o espírito. O universo é o templo da divindade, a quem todos devem servir, estando em torno de seu trono, tal qual os pilares de suas obras, a sabedoria, a força e a beleza, pois item sua sabedoria é infinita. Item sua força onipotente, e item sua beleza manifesta-se na natureza pela simetria e pela ordem. Maçonicamente, as 3 colunas representam também 1. Salomão, pela sabedoria em construir, completar e dedicar seu templo de Jerusalém ao serviço de Deus. 2. Hira, rei de Tiro, pela força que deu aos trabalhos do templo, fornecendo homens e materiais, e 3. Hiram ou Adoniram, dependendo do rito adotado na loja, pelo primoroso trabalho de coordenação e direção das obras. As colunas teriam sido executadas segundo algumas ordens de arquitetura, sendo a jônica, representando a sabedoria, a dórica, significando a força e a coríntia, simbolizando a beleza. Todo esse simbolismo procura demonstrar que na obra da construção moral, sempre deve aflorar e vir à luz, a plenitude da potencialidade individual, assim considerada-se totalmente despojada das próprias ilusões. Orador diz:
Nesse trabalho difícil e oneroso, só será sábio quem possuir a força, pois a sabedoria exige sacrifícios que se realizarão pela força, porém, sendo sábio e detentor da força deverá obrigatoriamente também dispor da beleza, pois a falta da mesma torna o posicionamento impossível, porque é a beleza que faz surgir a sensibilidade. O teto das lojas representa a abóbada celeste com suas variadas nuances de cores, sendo que o caminho para a abóbada, ou céu infinito, é representado pela escada existente no painel da loja, conhecida por escada de Jacó, denominação que a maçonaria conserva como guardiã das antigas tradições. A escada com seus muitos degraus, demonstra que cada um representa uma das virtudes exigidas ao integrante da ordem, na busca incessante da própria perfeição moral. Na base, no centro e no topo do painel, destacam-se 3 símbolos por demais conhecidos no mundo profano, traduzidos por fé, esperança e caridade, virtudes morais, que devem sempre ornamentar o espírito e o coração dos seres humanos, e principalmente do maçom que jamais deve se furtar em ter. Item o fé no grande arquiteto do universo. Item com esperança na moral, e item o caridade aos semelhantes. Assim, item a fé é a sabedoria do espírito ou senão nada é conseguido. Item a esperança é a força do espírito, amparando nas dificuldades, e item a caridade é a beleza a adornar o espírito e coração, e abrigar os puros sentimentos humanos. O interior da loja contém ornamentos, paramentos e joias, sendo que esses ornamentos são o pavimento mosaico, a estrela flamígera e a orla dentada. O pavimento mosaico com seus quadrados brancos e pretos, mostra que apesar da diversidade das coisas da natureza, em tudo reside a harmonia, sendo extremamente útil para item nunca ser considerada a diversidade de cores e raças. Item nem o antagonismo das religiões. Item assim como os princípios dos diferentes povos, mas, certamente apenas como a exterioridade de manifestação, pois a humanidade foi criada para conviver em harmonia e fraternidade. Secretário diz. A estrela flamígera ou flamejante representa a principal luz da loja, simbolizando o sol, glória do Criador, e significa o exemplo da maior virtude a preencher o coração do maçom, a caridade. Simbolicamente, o sol ensina a prática do bem, através do espargir de luz, calor e conforto, até onde atingem seus raios vivificantes. A orla dentada mostra o princípio da atração universal do amor, com seus múltiplos dentes representando os planetas gravitando em torno do Sol, e também significando, por seus ensinamentos e conceitos de moral transmitidos, por exemplo, item o povo reunido em torno do chefe, e item os filhos reunidos em volta dos pais, enfim. Item os maçons unidos em loja. Os paramentos da loja são o livro da lei, o compasso e o esquadro. O livro da lei representa item o código moral o que deve ser seguido e respeitado. Item a filosofia a ser adotada, e principalmente item a fé o que governa e anima o ser. O compasso e o esquadro quando unidos na loja, representam toda a amplitude da medida justa e perfeita, demonstrando que jamais se deveria afastar da justiça e da retidão, e por isso, devem reger todos os atos do verdadeiro maçom. As hastes do compasso ocultas sob o esquadro, significam que o aprendiz, trabalhando na própria pedra bruta, ainda não pode usar o compasso, enquanto sua grande obra não estiver esquadrejada, polida e acabada. As joias da loja são compostas por 3 móveis e 3 fixas. As joias móveis são o esquadro, o nível e o prumo, assim denominadas pois serão transferidas periodicamente com a passagem à nova administração eleita. O esquadro, símbolo maior da fraternidade, sempre aparecia esculpido nas catedrais e igrejas como emblema maçônico dos construtores, representando item a ação do homem sobre a matéria, e principalmente item a ação do homem sobre si próprio. Então o esquadro seria item o símbolo da retidão com a que o homem deve sujeitar suas ações, e item a virtude que deve retificar os corações, estando pendente no colar ou fitão do venerável mestre, significando que sua vontade é subordinada aos regulamentos da ordem, e que só deve agir no sentido do bem. Guarda, ou cobridor, o diz. O nível, símbolo da igualdade e base do direito natural, não pode implicar no nivelamento dos valores, mas sim lembrando o dever de serem consideradas as coisas com a mesma e igualitária serenidade. É a joia do primeiro vigilante, que é o responsável pela perfeita igualdade que deve reinar na loja, pelos princípios da equidade e da justiça. O prumo é a joia do segundo vigilante simbolizando a retidão, que deve presidir a conduta de todos os integrantes fora da loja, pois essa postura permite a vida plena de graça e beleza. O prumo, que por tradição também é denominado perpendicular, ainda representa a irrestrita e total liberdade do homem, até quanto à ignorância, vício, erro e paixões descabidas, características que o embrutecem e escravizam por seus desejos.
As joias fixas são a prancheta, a pedra bruta e a pedra polida, assim chamadas porque permanecem imóveis na loja como um código de moral. A prancheta, também dita prancha de traçar, simbolicamente exprime que os mestres guiam os aprendizes no trabalho indicado, traçando o caminho a ser seguido para seu próprio aperfeiçoamento, que possibilita, consequentemente, o progresso na arte real. A pedra bruta é o material da jazida em estado natural, até que pela constância e trabalho do obreiro fique com a forma adequada à construção do edifício. Representa a inteligência e o sentimento do homem primitivo, áspero e despolido, e nesse estado permanecerá até que, pelas instruções dos mestres, adquira educação liberal e virtuosa, tornando-se culto e capaz de pertencer à sociedade civilizada. A pedra polida ou cúbica é um material perfeitamente trabalhado, com linhas e ângulos retos que o compasso e o esquadro mostram estar talhadas conforme as exigências da arte. Representa o saber do homem no fim da vida, enquanto aplicou a piedade e a virtude, ambas perfeitamente verificáveis pelo esquadro da palavra divina e pelo compasso da consciência esclarecida. Venerável mestre diz: como a prancheta é o traçado objetivo, o livro da lei é o traçado espiritual, ambos dirigidos ao aperfeiçoamento, para atingir o topo da escada de Jacó, após ter desbastado a aspereza do seu eu, aspereza representada pela ambição, orgulho, egoísmo e demais paixões que torturam os corações profanos. Finalmente, as características de um maçom devem ser a virtude, a honra e a bondade, que embora banidas de outras sociedades, devem sempre compor seus corações. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento. Fraterno abraço a todos.